A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. De acordo com o que nós havíamos prometido, aqui estamos para, ao vivo, lhes trazer uma mensagem da Palavra de Deus e depois uma comunicação muito especial. Quero lhe dar as boas-vindas, se você já está diante da tela, e vamos estar juntos. Não serei muito extensivo, porém espero que seja útil, que seja edificante para cada vida, o que vamos estar considerando agora. Bom, hoje nós estamos vivendo momentos difíceis. Hoje é precisamente o dia 20 do mês de março do ano de 2020. A humanidade está sendo agitada, está sendo sacudida por informações legítimas de uma pandemia que está assolando este planeta. Milhares de pessoas estão agora indo para as redes sociais para manifestar-se de uma maneira ou de outra. Pastores estão trazendo mensagens muito edificantes. Curiosos também estão dando opiniões que não vale a pena, etc, etc. E nós estamos aqui para lhes trazer uma palavra da parte de Deus. Meu propósito hoje, agora, é trazer algumas reflexões sobre os flagelos que assolam o planeta Terra. É claro que procurarei manter um embasamento rigorosamente bíblico, para que todos nós possamos estar seguros de que aquilo que está acontecendo absolutamente não escapou ao controle de Deus. Antes de iniciar propriamente dito este estudo, esta meditação, eu quero lhe trazer uma palavra de fé, uma palavra de confiança. Nós cremos em Deus, e crer em Deus significa tudo para nós. Nós acreditamos nas promessas de Deus e elas existem, elas são reais, elas são verdadeiras, elas não falham, elas estão de pé, elas são imperecíveis. Vamos estar meditando agora na consciência de que nós somos o povo de Deus, estamos debaixo da proteção, estamos debaixo do apoio do Senhor e Ele nunca nos deixará sós. Louvado seja o grande e poderoso nome do Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da igreja. Bom, eu vou trazer talvez umas 9 reflexões e para lhe orientar eu estarei numerando de maneira que você vai acompanhar pausadamente as minhas considerações. Primeira reflexão. Deus, o Criador dos céus e da terra, não criou o homem para que ele experimentasse flagelos. Qualquer coisa que esteja acontecendo hoje, que aconteceu ontem, que está relacionado com esta situação caótica que invadiu o mundo, isto não faz parte do plano original da criação. Eu quero lhes trazer 2 considerações para justificar a minha declaração de que Deus não criou o homem para experimentar flagelos. Primeira, a Bíblia diz, durante o período da criação, que Deus viu que tudo era muito bom. E como dores, pesadelos, enfermidades, desconfortos, etc, etc, não são bons para Deus, é claro que isto não fazia parte do plano original. Deus viu que tudo era bom. E após a criação do homem, a Bíblia diz que ele viu que era muito bom. Segunda consideração dentro desta primeira reflexão é a seguinte: onde Deus pôs o homem? Após haver criado, Deus pôs o homem no Éden, no jardim de delícias. Deus não pôs o homem em alguma coisa que se parecesse com o hospital. Deus não pôs o homem nas proximidades de alguma coisa que pudesse vir a ser um socorro em caso de uma frustração, de uma anomalia nos acontecimentos que iriam ser vivenciados pelo homem. Deus pôs o homem em um jardim de delícias. Adão e Eva foram criados para viver no Éden. Adão e Eva foram criados para ter comunhão com Deus. Adão e Eva foram criados para desfrutar da presença, da comunhão, da bênção de Deus na sua vida. Agora, lhes trago a reflexão número 2. Os flagelos
no planeta Terra começaram a acontecer depois que entrou o pecado. O que significa isto biblicamente? Número 1, significa que o pecado afetou, em primeiro lugar, a comunhão do homem com Deus. Quando Adão foi criado, Deus fez dele um seu companheiro. Deus visitava Adão diariamente. Isto a Bíblia diz textualmente na viração do dia. Então havia comunhão, havia um entrelaçamento, havia uma intimidade, havia uma liberdade de aproximação. O pecado afetou esse nível de comunhão do homem com Deus. Número 2, o pecado afetou o espírito do homem. O espírito do homem foi machucado, foi afetado, foi prejudicado com o pecado, porque o espírito do homem é o instrumento de relacionamento vertical, de relacionamento com Deus. Quando o pecado entrou, essa possibilidade de acesso livre a Deus ficou prejudicada, ficou anulada por causa dos efeitos terríveis do pecado. Número 3, o pecado afetou a alma do homem. E como a alma é a sede das nossas afeições, dos nossos sentimentos, de todas as nossas reações naturais, então o pecado afetou toda essa gama de sentimentos. E daí para frente, o homem experimentou tristeza que ele não conhecia, mágoa que ele não conhecia, ressentimento que ele não conhecia, e daí agravou-se a situação, porque apareceu também o ódio, apareceu também o espírito de vingança, etc, etc, etc. Depois de haver afetado a comunhão com Deus, depois de haver afetado o espírito do homem, depois de haver afetado a alma do homem, o pecado atingiu também o seu corpo. A Bíblia fala que Deus se dirigiu a Adão e falou que ele morreria, falou para Eva que ela teria dores, e houve um surgimento de espinhos no jardim, e isto abriu o caminho para enfermidades no homem. Eu termino aqui a segunda reflexão. Vou repetir o conceito básico. Os flagelos começaram a acontecer na terra depois que entrou o pecado. De qualquer forma, o que está acontecendo no mundo só está acontecendo por causa do pecado. Jamais, em tempo algum, absolutamente impossível, totalmente inviável, você imaginar que haveria uma pandemia no céu, porque no céu não existe pecado. Trago-lhes agora a terceira reflexão. Eu quero lhes dar 5 motivos por que as pessoas adoecem. Não estou trazendo um seminário sobre o motivo das enfermidades, mas estou lhe trazendo uma reflexão sobre os motivos principais pelos quais os seres humanos adoecem. Número 1, quero começar daquilo que é mais simples, mas que é muito importante. Milhares de pessoas adoecem por causa de uma negligência pessoal. O pecado abriu o caminho para a enfermidade, a negligência do homem leva o seu corpo a experimentar a enfermidade. Negligência pessoal. Todas as pessoas que são negligentes na utilização do seu corpo, no respeito às leis da natureza, no cuidado em manter uma postura absolutamente coerente com a natureza humana, essas pessoas, evidentemente, vão sentir o efeito das enfermidades no seu corpo. Se você ler João 5, versículo 14, você chega à mesma conclusão a que eu cheguei, a que todos nós temos chegado, é que práticas pecaminosas são um motivo forte, muito forte, para a existência do pecado no mundo, graçando como está na sociedade humana. O terceiro motivo para as pessoas adoecerem é a ação dos espíritos malignos. Eu vou mencionar 2 versículos que podem ser lidos depois
deste programa. Mateus capítulo 12, versículo 22. Ou então, Lucas capítulo 13, versículo de número 11. A quarta razão, o quarto motivo, porque as pessoas adoecem, é devido à ação direta do juízo de Deus sobre o pecado do homem. Ao longo das Escrituras Sagradas, Deus está sempre dizendo que se o homem não lhe obedecer, que se o homem não for fiel aos mandamentos, aos preceitos, às leis de Deus, e se não se mantiver moralmente aceitável diante de Deus, virá juízo sobre ele, sobre o homem. E parte deste juízo está realmente constando de enfermidades. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus fez uma promessa a Israel que não poria sobre Israel, enquanto ele estivesse em contato, em comunhão, numa afinidade espiritual com Deus, ele não poria sobre Israel as enfermidades que pôs sobre o Egito. Porque as enfermidades que vieram sobre o Egito, especialmente em forma de pragas, eram a expressão maior do juízo de Deus. Em quinto lugar, eu gostaria de dizer que existem doenças também que acontecem por um propósito pedagógico de Deus. Permita-me citar o que o ilustre pastor escreveu. Em sua providência, Deus pode usar as doenças para desenvolver a fé e aperfeiçoar o caráter de seus filhos. Nesse sentido, as doenças servem de bênção e não de maldição para o crente, ainda que ele não entenda como isso pode ser possível. Eu tenho falado, então, a terceira reflexão, motivos pelos quais as pessoas adoecem. Se não houvesse doenças aqui na Terra, nós diríamos que a Terra já era um pouco do céu. E, na verdade, hoje, muito mais que antes. A diferença entre o céu e a Terra é mais que astronômica. É impossível de ser mensurada. Minha quarta reflexão sobre o que está acontecendo no mundo, particularmente agora nesta pandemia do coronavírus. Quanto à abrangência, existem 5 principais tipos de flagelos que os homens experimentam. Primeiro, flagelos individuais. Em uma casa, uma pessoa experimenta flagelo, mas somente uma. Familiares. Em uma cidade, uma família está toda acometida de doença, mas é uma família. Comunitários. Aí já são bairros inteiros que sofrem o efeito, por exemplo, de uma epidemia. Mas existem flagelos nacionais e, finalmente, como agora, flagelos de alcance mundial. Repetindo a escala: individuais, familiares, comunitários, nacionais e mundiais. Quero lhes trazer agora a quinta reflexão, que trata do seguinte: quanto à natureza, existem 5 tipos principais de flagelos. Número 1, fome. Os que conhecem a Bíblia se lembram de alguns episódios narrados na Escritura Sagrada sobre períodos terríveis de fome, a começar daqueles 7 anos cruéis experimentados no Egito, passando pelo livro dos Reis, indo aos profetas menores, chegando a Atos dos Apóstolos e consumando no livro do Apocalipse. Repetindo, quanto à natureza, existem 5 tipos de flagelos. Número 1, fome. Número 2, desastres naturais. Eu mencionei, por exemplo, o tsunami. Tipo número 3 de flagelos são as guerras. As guerras são provocadas pelo homem, naturalmente sob a inspiração de Satanás, porque Satanás é quem mais gosta de guerra. Deus é o Deus de paz. Número 4, quarto tipo de flagelos, as convulsões sociais. E número 5, para trazer uma aproximação do que está acontecendo,
enfermidades, epidemias e pandemias. Quando se fala de enfermidade, estou pensando em enfermidades localizadas, enfermidades individuais. Quando falo de epidemias, estou dizendo enfermidades que se alastraram. Quando falo de pandemias, o nome já diz. São epidemias que alcançaram uma abrangência global. A sexta reflexão que eu trago é para recordar algumas pandemias que o mundo já experimentou. No século XIV, por exemplo, houve a manifestação da gripe espanhola. 75 milhões de pessoas sucumbiram, repito, nos meados do século XIV. Número 2. O surto de HIV, e eu estou falando de coisa recente, matou mais de 25 milhões de pessoas no mundo inteiro. A peste justiniana, que matou quase 25 milhões no século IX. O surto de febre tifoide, que matou 4 milhões, e o de cólera, que matou mais de 3 milhões. E, finalmente, eu estou mencionando a gripe de Hong Kong, ela ficou com este nome porque ali estava a sua origem, e onde houve uma maior estatística de pessoas afetadas, quase 1 milhão de pessoas. O mundo sabe o que é uma enfermidade, o mundo sabe o que é uma epidemia, o mundo sabe o que é uma pandemia. E para a nova geração que porventura não tinha uma ideia real, legítima, sensível do que é pandemia, ela está acontecendo hoje. Sétima reflexão. Existem 5 propósitos espirituais para o surgimento de pestilências entre os homens. Eu estou usando nesta programação, eu estou usando o número 5 como base para todos os itens. Então, não estou dizendo que seja sempre uma definitiva explanação do tema, mas por questões didáticas, estou sempre trazendo o número 5. Então, vamos ver. Os 5 principais propósitos espirituais para o surgimento de pestilências entre os homens. Os meus queridos irmãos que estão me acompanhando agora já poderão, à medida que eu estiver falando, já poderão imaginar qual destes propósitos, qual destes motivos pode ser o que se coaduna, o que se relaciona com a atual pandemia do coronavírus. 5 propósitos espirituais para o surgimento de pestilências entre os homens. Número 1. Juízo de Deus sobre a desobediência do homem. Essa desobediência, eu diria que, a grosso modo, pode ser entendida em 2 dimensões: a dimensão individual e a dimensão coletiva. A dimensão coletiva pode também ser desdobrada em vários ambientes, e eu vou mencionar um só. O que é que os meus queridos irmãos que me acompanham agora, ou estarão me acompanhando posteriormente, o que é que os irmãos pensam sobre o comportamento de Deus no tocante aos países cujos governos estão editando leis contrárias a Deus, contrárias à justiça de Deus, contrárias à santidade de Deus, contrárias à sabedoria de Deus, contrárias ao temor de Deus, contrárias ao caráter de Deus, contrárias à moral de Deus. Para muita gente, fazer leis é uma questão de somenos importância, mas não é. Eu gostaria de dizer que cada vez que um governo aqui na Terra estabelece, através das suas autoridades constituídas para este fim, estabelece leis que atentam contra Deus, esse governo, esse país está, de uma maneira ou de outra, atraindo juízo de Deus. Esse juízo pode vir imediato, pode vir a médio prazo e pode vir posteriormente. O segundo propósito espiritual para o surgimento de pestilências entre os homens, ao longo da Bíblia nós encontramos isto. Era uma forma de Deus manter Israel sob disciplina. Por exemplo, no livro de Juízes, quantas vezes Israel se afastou de Deus? Quantas vezes Israel, povo de Deus, povo comprometido com a santidade de Deus,
se voltou para os ídolos. E Deus usou de pestilências também como forma de juízo para disciplina do seu povo. Número 3. As pestilências entre os homens também podem significar um propósito de despertamento coletivo da humanidade. As pessoas que vivem nos Estados Unidos e estavam aqui 17 anos atrás, quando eclodiu aquele terrível flagelo que teve como ponto culminante a morte de milhares de pessoas, quando as torres gêmeas foram abatidas, etc. Eu me lembro, e os que estavam aqui se lembram também, de como houve um grande despertamento neste país. Eu estou falando agora dos Estados Unidos, onde resido. Milhares e milhares de pessoas que estavam completamente afastadas da igreja correram para os templos, correram para buscar a Deus. Pastores que estavam pregando sobre temas leves, lights, inconsequentes, de repente voltaram a falar sobre as verdades básicas da Bíblia Sagrada, sobre o juízo de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a necessidade de a humanidade se voltar para Deus. Foi um grande despertamento. Agora imaginem-se, não passaram-se ainda 20 anos e as pessoas voltaram ao ponto anterior àquele flagelo. O quarto propósito espiritual para o surgimento de pestilência entre os homens é a disciplina de Deus para a igreja. Nestes últimos dias eu tenho ouvido alguns pastores, não muitos, mas alguns, alertando para isto. E eles dizem o seguinte: o que Deus está permitindo que aconteça no mundo agora não é tanto para punir o mundo, mas é para sacudir a igreja, é para agitar a igreja e fazer com que a igreja se volte para o seu devido lugar. E qual é o lugar da igreja? O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando a igreja faz do esconderijo do Altíssimo um hotel, ela passa lá um fim de semana. Quando a igreja faz do esconderijo do Altíssimo uma pensão, ela está lá apenas para uma refeição, para algumas horas de descanso e já sai. Mas a igreja deve fazer de Deus a sua habitação. A Bíblia é muito clara no que diz respeito a esse nível de comunhão com Deus que não pode ser absolutamente esquecido. Disciplina de Deus para a igreja é um dos propósitos espirituais para o surgimento de pestilências entre os homens. E em quinto lugar, eu gostaria de mencionar que o último propósito espiritual para o surgimento de pestilências, sem dúvida alguma, é oferecer aos homens e mulheres deste mundo uma antevisão dos horrores da grande tribulação. Quem achar que o que está acontecendo no mundo já é a grande tribulação, não tem ideia do que é grande tribulação. Leia Apocalipse. Apocalipse a partir do capítulo 4, valendo, e até o capítulo 18, por exemplo, é quase impossível de imaginar e é quase impossível de suportar a leitura com meditação daquilo que está descrito em Apocalipse. Serão os horrores da grande tribulação. Pois bem, uma pestilência atualmente no mundo fornece uma antevisão. A igreja se lembra então, a igreja reflete então que na verdade é preciso voltar para Deus, é preciso estar preparado para a volta de Jesus e de todas as maneiras evitar o pior, que é a plenitude da grande tribulação. Epidemias e pandemias no quadro profético da Escritura. Por exemplo, Evangelho de Lucas, palavras textuais de Jesus. Haverá grandes terremotos e em vários lugares fomes e pestilências, e haverá terrores e grandes sinais no céu. Como parte no impressionante contexto do sermão profético, Jesus menciona, número 1, terremotos, número 2, fomes, número 3, pestilências, número 4, terrores, número 5, sinais.
Nós estamos vivendo algo que nos obriga a meditar no que Jesus falou. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E olhei, e o nome do cavaleiro era Morte, e Hades, o Hades o seguiu. E eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar com espada, e com fome, e com pestilência, e por animais selvagens da terra. Aqui existem vários elementos que seriam instrumentos para a morte, para a mortandade dos homens. Espada, fome, pestilência, animais selvagens da terra. Interessante, nós estamos experimentando, no caso, um deles. Apenas um. Graças a Deus, apenas um. Lucas 21 e 26. Pessoas desmaiando de medo e com pressentimento do que está por vir ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Aqui não está falando o poder do céu, morada de Deus. Aqui não está falando o poder do céu, trono de Deus, mas como há vários céus. E, na verdade, no grego está a palavra que se refere mais ao universo, que não é o universo espiritual relacionado com a morada de Deus. Meus irmãos, eu estou prestes a concluir esta mensagem, mas eu não posso concluí-la com uma perspectiva de medo, de terror, de assombro. Eu desejo finalizar estas minhas palavras trazendo para a meditação de todos 5 palavras-chave para cada membro da Igreja de Cristo neste momento de crise. Posso repetir? 5 palavras-chave para cada membro da Igreja de Cristo neste tempo de crise. Não custa nada recordar esse trocadilho. Na verdade, nós não estamos em crise, nós estamos em crise. E no momento da crise, é só nos escondermos em Cristo. Quais seriam as 5 palavras-chave para hoje? Primeira, comunhão. A palavra comunhão precisa voltar ao seu verdadeiro lugar. Nós precisamos alcançar a legítima dimensão do que quer dizer comunhão. Primeiro, comunhão com Deus. Quanto vale a vida de um crente se não tem comunhão com Deus? Se compara de qualquer ímpio. Quanto vale a existência de uma igreja se ela não experimenta no seu cotidiano a comunhão com Deus? Depois da comunhão com Deus, a igreja tem que ter comunhão entre si, ou seja, os membros da igreja devem experimentar um clima de comunhão mútua. E num caso específico como o atual, a igreja tem que ter comunhão não apenas consigo mesma, através de seus membros, muitos ou pouco que sejam, mas também com as outras igrejas que estão. Por exemplo, foi um quadro lindo que nós assistimos, os irmãos de Moçambique, e depois em outro quadro, os irmãos de Angola, ajoelhados, clamando pelo Brasil. O Brasil tem enviado tantos missionários para Angola, tantos missionários para Moçambique. Agora, a igreja de Moçambique, a igreja de Angola, ajoelhada, pedindo a Deus pelo Brasil. Isso se chama solidariedade, que no mundo espiritual é o fruto da comunhão. E a solidariedade multinacional. De repente, chegamos à conclusão que somos muitas nações, somos muitos países, somos muitos governos, mas na verdade nós somos apenas uma sociedade global, nós somos apenas uma humanidade. A informação mais recente que nós temos é que nas últimas 24 horas, mais de 600 pessoas morreram na Itália. Algo caótico. É preciso haver solidariedade. Palavras-chave para esta hora. Primeira, comunhão. Segunda, reflexão. Como reflexão? Reflita, meu irmão. Se você está achando que é terrível o que está acontecendo agora, imagine da grande tribulação. Pastores que estão em casa fazendo cultos online, membros que estão em casa assistindo os cultos também online, lembrem-se disto. Reflitam agora. O que estamos experimentando não é o pior. O pior será quando vier a grande tribulação. Primeiro, comunhão. Segundo, reflexão. Terceiro, demonstração. Vamos demonstrar ao mundo que nós somos diferentes. Nós não somos melhores nem piores que ninguém, mas somos diferentes. Somos o povo de Deus.
E o que nós temos que demonstrar? Lá em Malaquias capítulo 3 está escrito: e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É hora de os crentes mostrarem para o mundo seu equilíbrio, sua sobriedade, sua equidade, sua paciência, sua perseverança, seu temor a Deus. É hora de nós demonstrarmos ao mundo que nós temos Deus dentro de nós. E aproveitar o momento para demonstrarmos também que o que está acontecendo está na Bíblia. E é uma oportunidade muito boa para nós ativarmos o nosso espírito evangelístico. Vou repetir. Primeira palavra-chave, comunhão. Segunda, reflexão. Terceira, demonstração. Faltam duas, com as quais eu concluo. Equilíbrio. Amados, é tempo de equilíbrio. Se nós não apreciamos os extremos fora de tempo de crise, imaginem nele. Vamos evitar os extremos. Os irmãos vão encontrar pessoas que ainda acham que não está vendo coisa nenhuma no mundo. Tudo isso é uma fantasia, uma fabricação da mídia. Isso é um extremo. O outro extremo é aqueles que dizem que já não tem, que 70%, 80%, 90% da população do mundo está, na verdade, contaminada. Evitemos os extremos. Mantenhamos equilíbrio. E aproveito a oportunidade para dizer o que já tem sido dito pelos líderes da obra de Deus. Vamos respeitar, vamos acatar as decisões das autoridades, vamos manter a nossa posição de respeito, vamos cumprir com os nossos deveres, sobretudo de higiene pessoal, etc. E vamos então para a última palavra, que é a palavra-chave para tempo de crise: esperança. E eu tenho uma boa notícia para todos, com a qual estou concluindo esta palestra. A boa notícia é a seguinte: esta crise não é eterna. Este problema tem um fim. Lembram-se do que disse Jesus? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A única coisa que é eterna, a palavra de Deus é eterna. A nossa esperança é eterna. A nossa salvação é eterna. A nossa confiança em Deus é eterna. As crises não são eternas. Posso lhe fazer um pequeno pedido? Onde você está, nesse momento, quando eu falar 1, 2, 3, vamos todos dizer, vamos todos repetir. Repita após mim, por favor. Número 1, essa crise não é eterna. Vamos falar juntos? Esta crise não é eterna. Agora vamos preparar-nos para a segunda declaração. Eterno é o amor de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Eterno é o amor de Deus. A bem-aventurada esperança da igreja não é de sucumbir numa crise. A bem-aventurada esperança da igreja não é ser engolida pelo coronavírus. A bem-aventurada esperança da igreja é o arrebatamento. A bem-aventurada da igreja é morar no céu. A bem-aventurada esperança da igreja é, na verdade, aguardar o noivo que está vindo, o rei que está voltando, o Senhor que está chegando. Deus a todos abençoe, no nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não tenho ideia de quantas pessoas estão nos acompanhando, mas a verdade é que nós estamos acreditando que nós estamos atingindo várias pessoas e haverá um movimento muito bom de comunhão, de demonstração, de reflexão. E o pastor Moisés está aqui comigo agora e ele está me dando uma informação. Estou muito contente. 1.400? Aleluia! 1.400 pessoas estão ao vivo conosco agora. Deus seja louvado. São 1.400 campeões. São 1.400 que não vão sucumbir pelo coronavírus. São 1.400 como aqueles que o Senhor guardou no tempo do profeta Elias. Muito bem, estamos chegando ao fim. Não estamos chegando ao fim. Para nós não existe fim. Nós vamos ser transportados da terra para o céu. E como que a igreja vai ter fim? Agora o programa sim. Mas atenção, muita atenção. Meus queridos 1.400 amigos, 1.400 solidários, no sentido atual da palavra, né? Seguidores. Ok. Eu tenho agora a grande informação para lhes dar. Esta palestra que acabo de ministrar, ela está baseada na Bíblia Sagrada. Quando se fala de Bíblia, se fala do maior livro que existe
na face da terra. Quando se fala de Bíblia, se fala da palavra viva, eterna, poderosa. Pois bem, eu estou lançando um curso de bibliologia. Você gostaria de saber o que eu trago nesse curso de bibliologia? Eu estou trazendo uma introdução à Bíblia Sagrada, algo especial para você meditar e para você repartir com muitas pessoas, inclusive se você é um obreiro, se você é um pregador. Eu tenho um capítulo desse curso especialmente destinado a trazer 20 motivos para todo crente ler, para todo crente estudar, para todo crente meditar e para todo crente proclamar a palavra de Deus. Nesse curso eu estou trazendo 20 nomes e títulos especiais da Bíblia Sagrada. Alô, pregadores! Alô, estudantes da Bíblia! 20 nomes e títulos da Bíblia Sagrada. Agora, um outro capítulo desse curso é o seguinte: como a Bíblia chegou até nós? Como foi mesmo que a Bíblia chegou? E, finalmente, por que a Bíblia não se acaba? Por que ninguém destrói a Bíblia? Você sabe que alguns das maiores eminentes figuras da história da humanidade disseram palavras extraordinárias sobre a Bíblia? Eu trago algumas sentenças belíssimas sobre a Bíblia e tudo isso eu quero compartilhar com você. O último capítulo, uma visão panorâmica da Bíblia Sagrada. Não é apenas saber quantos livros, quantos capítulos, quantos versículos. Não, muito mais. Vamos penetrar. Não é um curso para esquiadores. É um curso para mergulhadores da palavra de Deus. A grande notícia é esta: já que os 1.400 que me acompanham não desligaram, então eles vão ter uma oportunidade muito especial. Atenção, muita atenção. Dentro de 2 minutos, você pode adquirir o curso básico online de bibliologia. Dentro de 2 minutos você pode fazer a sua inscrição. Vou lhe dar agora a oportunidade de fazer esta inscrição. No Facebook, você sabe que eu estou transmitindo pelo Facebook. Através de um link, você vai diretamente para fazer este curso. Só me dê um prazer aqui especial. Antes que eu termine, quero orar por você também. Você gostaria de fazer este curso? Dá uma manifestação aí através da tela. Eu não estou vendo você, não estou contemplando você, mas o pastor Mozas, que está aqui comigo, está acompanhando. Deixa eu ver quem é o primeiro que vai dizer que vai fazer este curso. Pastor, este curso vai ser caro? Um curso sobre a Bíblia, eu penso que R$200 seria bom. É bom, mas é muito. R$100 é bom, mas é muito. R$50 é bom, mas eu não sei se todos podem. Você nem acredita no que eu vou falar aqui agora. R$48 é o preço desse curso, com direito a certificado e com direito a participar do meu grupo de mentoria pelo Telegram. Impressionante. Pastor Moças, o primeiro já se manifestou? Já se manifestou primeiro. Dizem que o mais difícil é o primeiro, agora estão vindo outros. Mas ainda tem uma notícia muito especial. Além de ser apenas R$48 este curso, se você o adquirir por boleto, você pode pagar até em 5 vezes. E qual é a outra notícia muito boa? É que se você mora nos Estados Unidos, vai sair um pouquinho menos de 48 para você, porque você vai pagar apenas $10. E o nosso dólar aqui é forte, né? Impressionante. Muito bem. $10 para quem mora nos Estados Unidos, ou para quem paga com cartão, e no boleto R$48. Meus queridos irmãos, bendito seja o nome precioso do Senhor. Você não está vendo agora a fisionomia do pastor Moças, mas você vai ouvir a voz dele, porque vai orar para despedir, ele vai orar por você. Nós vamos entrar no acordo agora, e o nosso acordo vai ser: Senhor, os 1.400 que estão online agora conosco, em nome de Jesus, eles não vão ser atingidos pelo coronavírus, para a glória de Deus. E meus parabéns. Irmão Mauro foi o número 1 que se apresentou para escrever no curso. Em seguida, irmã Marleusa, pastora Marleusa. Depois, irmã Andressa. Se você é Andressa Duarte, eu já fui seu pastor. Irmão Marlos, irmã Helene, irmão Alex Colom e outros. Bom, vamos orar. Ouça a voz do pastor Moças orando e receba a voz de Deus sobre a sua vida. Coronavírus,
não é para nós. Para nós é a esperança da volta de Jesus. Oremos todos para a glória de Deus. Senhor amado, cremos e confiamos em Ti. Tua palavra diz que Tu és o Senhor sempre presente. Tu és um socorro presente na angústia. E ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Por isso, Deus, todos aqueles que têm depositado sua confiança em Ti, Senhor, possam, Senhor, descansar nas promessas da Tua palavra. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra não passará. Que o nosso adversário não tome ocasião, Senhor, neste momento difícil que atravessa este planeta, para trazer caos, mas para que sim a Tua palavra possa ser ainda mais difundida. Que as pessoas busquem a Ti, se relacionem contigo e ainda, Senhor, que muitos intentam o mal. Aleluia, Tu aleluia. venha, Senhor, transformar esta maldição em bênção. Amém, para que este planeta possa experimentar um grande avivamento nesse tempo do fim. Guarda a Tua noiva, guarda a Tua igreja. E que haja um grande resultado de vidas que se voltem para Ti num momento como este. Cremos e declaramos a vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. No final da oração, o pastor Moses, ele enfatizou a possibilidade de se transformar isto no avivamento. E se depois da onda do coronavírus vier uma onda maior ainda de avivamento varrendo o mundo, que beleza! Que beleza. Deus abençoe a todos. Eu vou desligar para que você já possa fazer a sua inscrição. Imediatamente comece a participar do curso bíblico online. Uma pergunta final. É uma enquete rapidinha. Você acha que valeria a pena eu preparar assim a curto prazo uma apostila sobre este assunto que eu falei? Você acha que vale a pena desdobrar este assunto e trazer o e-book? Você se apresentaria para adquirir? Se 50 pessoas disserem que vale a pena, por amor aos 50, eu vou fazer isso. Está lá na Bíblia, né? Por amor aos 50. Deus abençoe a todos, no nome extraordinário, santíssimo e precioso de Jesus. As crises passam, Cristo continua. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém.